muito boa tarde. Hoje a gente começa mais uma live aí. Live de sábado é um pouco mais cedo, porque senão a gente vai concorrer lá com os sertanejos das lives aí e a gente perde feio, né? Não, mas fica mais tranquilo para todo mundo. Então, apesar de estar todo mundo em casa, muito obrigado. Estão elogiando minha blusa aí. Sábado é dia de camisa mais tranquila, descontraída, é casual day. Vamos lá. Vamos aguardar aí a nossa amiga professora Denise. Sempre quando tem esses temas polêmicos assim, é bom chamar a professora Denise, porque ela mesma se autoproclama inimputável, ou seja, não tem muito papa na língua, mas ao contrário, vamos ficar tranquilo aí. A professora Célia Arruda chegou aí, muito obrigado pela participação, ela está empolgada. Se quiser fazer pergunta, olha, como é a Denise, vamos arrebentar ela de pergunta. Vocês ficam com dó do convidado, eu sou o que mais pergunta aqui. Mas, bacana, só avisando aí que na semana que vem já tem algumas lives bacanas, a gente já marquei uma com a professora Tereza, ela vai falar aí bastante. A Denise continua mais engraçada do que nunca, ela continua do mesmo jeito, muito engraçada, divertida. E na semana que vem a gente já vai ter aí, só vou definir as datas, os dias aí, mas a gente vai ter, se não me engano, na segunda, a gente já vai ter a professora Tereza, que é divertidíssima também, de língua portuguesa, vai falar um pouco aí também de redação. Vou trazer o gato, o professor Cleito Natal também, já acertou comigo aí, tá. Olha, no início, deixa eu contar uma coisa para vocês como é que funciona, enquanto a Denise vem aí. Eu, há algum tempo aprendi um negócio que é o seguinte, que é a questão do movimento. Você tem uma ideia, aí normalmente o que a gente faz? O que é o natural a gente fazer? A gente tem uma ideia, aí a gente quer primeiro conquistar os adeptos e depois colocar a ideia para frente. Quando na verdade é esse negócio que eu aprendi que é diferente, é o seguinte, que você tem essa ideia, esse projeto, aí você fala assim, aí você sozinho entra em movimento. Você marca o rumo, diz qual é o projeto, qual é a ideia e entra em ação, você sozinho. Aí se o projeto, se o propósito é legal, se a causa é bacana, o que você está fazendo é legal, inspira as pessoas, naturalmente as pessoas vão convergindo e naturalmente elas vão aderindo ao seu projeto. Quando você faz assim, a taxa de sucesso é muito maior. É mais ou menos como essa live. Eu comecei meio na doida aqui, falou, não, vamos começar, convidava um, olha a mulher aí, convidava outro. Denise. E aí, boa tarde. Eu tô. O Google aqui parece um fone de ouvido. Falei agora, vê se eu tô ouvindo agora. Tá todo mundo me ouvindo? Isso. Pronto, agora sim. Denise, muito boa tarde. Boa tarde. Antes de me apresentar, eu estava falando aqui que algum tempo atrás eu participei de um evento lá em São Paulo e o cara deu um insight lá bem bacana e eu venho aplicando isso e vem funcionando. Que era o seguinte, o natural é assim, você, Denise, tem uma ideia, um projeto muito bacana. Aí, normalmente, o que você faz? Você desenha o projeto, a ideia, vê qual é o propósito daquilo, as causas, né, pelas quais você vai fazer aquilo. Aí, antes de entrar em execução, você quer conquistar adeptos para você não ir sozinho para o projeto. Entendeu? Só que o problema é o seguinte, que quanto mais maluca for a ideia, ou seja, quanto mais inovadora ela for, quanto mais inusitada ela for, menos adeptos você vai conseguir, porque aquilo é tão extraordinário no campo das ideias ainda, que as pessoas têm um certo receio de ver o imaginário, o inimaginável, né? E aí ele falava assim, na verdade você tem que fazer o que você tem uma ideia maluca, tal, planeja direitinho, tal, e você tem que ser o primeiro a dar o primeiro passo, ou seja, a entrar em ação. Você entra em ação e aí coloca as coisas para acontecer, as coisas começam a acontecer. E aí, à medida que elas vão se materializando, e a ideia é bacana, a ideia é boa, o propósito é legal e a causa é louvável, naturalmente as pessoas vão aderindo à sua ideia e vão aceitando seus convites, vão se oferecendo para poder... E aí eu falando que isso aconteceu um pouco com essa live aqui, eu comecei meio na doida, porque eu estava à toa aqui e foi isso. E isso aconteceu também quando eu fiz um casamento comunitário, um casamento muito grande, né, lá no meu município, pelas proporções, foram 45 casais, a gente teve mais de 500 convidados no espaço, a gente trocou o espaço 3 vezes, porque foi aderindo, o nosso objetivo, a nossa meta era conseguir 20 casais. Com 2 semanas a gente estava com 25. E com 3 semanas e meia a gente já bateu 45, era 50 na verdade, mas 5 pessoas tiveram problema na última hora e não conseguiram. E tudo começou com eu tendo a ideia
meio que impondo para minha equipe essa loucura, né, dos meus colaboradores. E aí a gente começou a entrar em ação. Falei, a gente tem que entrar em ação. Ah, mas talvez não dê certo. Falei, mas a gente entrou em ação. Se não der certo, a gente vai saber que não deu certo. Denise, com uma semana, já tinha mobilizado o pessoal da rádio comunitária, vários grupos de igrejas, pessoal do comércio, já estava todo mundo ajudando e acabou que saiu uma festança gigante. Aí foram aderindo no movimento músicos, pessoal que tocava lá da marcha nupcial, então vai aderindo. Então que era essa ideia que eu estava compartilhando com as pessoas aqui enquanto você chegava, que a gente começou a ideia, começa uma ideia e as pessoas vão aderindo, né? E essa adesão é diferente de copiar. É adesão assim, todo mundo, pô, bacana isso que o Emerson está fazendo, bacana que o Denise está fazendo, tô junto, assim, é uma boa ideia. Mas tudo isso depende de você começar a dar o primeiro passo. Porque se você não entra em movimento, quanto mais inusitada for a ideia, a pessoa não vai comprar porque aquilo está muito só no campo da sua imaginação, entendeu? Então eu falava isso. É verdade. Mas, gente, vamos lá, mudando de assunto, permanecendo o mesmo, temos aí mais uma vez... Deixa eu só mandar um abraço para o Gustavo Alves, que entrou aí, mandou um abraço para mim. Gustavo Alves chegou aqui também. A Regina Porte também. Ele esteve aqui também já com a live dele, vamos marcar uma outra com esse maluco. Tá aqui, imersão. Valeu, obrigado. Mais uma vez, prontamente, a professora Denise... subiu demais aqui. Prontamente, a professora Denise está aqui. Aceitou o nosso convite e a gente vai falar desse tema que aqui, se a gente depender do Bolsonaro, Denise, a gente tem live todo dia, né? Porque se a gente for comentar uma emoção, só as metas constitucionais que são feitas, a gente tem live todo dia, faz 2 por dia, né? Não tem como. Eu achava assim, pô, o Bolsonaro está mal assessorado. E eu acho que não. Eu acho que ele tem bons assessores, o problema é que ele não ouve. Vídeo discursos, ontem no comunicado oficial que ele fez, você viu que ele deixou para ler o roteiro que deram para ele só nos últimos minutos. Ele foi improvisando e aí ele entrou em contradição. Aí eu tô com as falas aqui, eu imprimi elas invertidas, em formato espelho, que é para mostrar para vocês. Bacana. Esse é muito bacana. Mas isso acontece muito com... Eu acho que esse comportamento dele, é claro que... Mas ele reflete um pouco a cultura, a cultura de quem nunca mandou. Quem não é de uma categoria que eu chamo de aristocracia. A aristocracia, ela já parece que já nasce com o gene de formar equipes, ouvir equipes e se cercar de boas pessoas. Na verdade, são os caras que livros e mais livros no Brasil chamam de os donos do poder. Ou seja, eles estão acostumados a liderar, eles falam o que querem, marcam um rumo e um monte de gente executa tecnicamente de forma perfeita para eles. Esse é de uma categoria de pessoas no Brasil e no mundo, não só no Brasil. E eu me incluo assim, na cachorrada. Eu me lembro quando fui assumir o cartório, Denise, só para fazer um link com isso aí, um amigo me falou que já era de cartório, eu fui fazer um estágio com ele. Ele falou, cara, tudo isso aqui que você está com medo, você vai aprender rapidamente. A coisa mais difícil que você vai lutar contra ela todos os dias é sair do balcão. Eu sair do balcão, é você deixar a mentalidade, o mindset de peão, de querer executar, de fazer só do seu jeito e colocar nas mãos do colaborador, senão não vai prestar isso aqui. Cara, foi a maior dica que eu recebi de todas na vida. Porque se eu não fizesse isso, eu estava enfurnado lá até hoje, assim, não tinha condições de... E por mais que... E ele falou assim, ele falou, dê graças a Deus você está aprendendo isso no cartório pequeno, porque não se aprende isso, se desespera, não se aprende isso num cartório grande com 200 funcionários, numa empresa grande. Por quê? Ele falou assim, é só você imaginar o seguinte, cara, lembra, a gente estava no aeroporto até, né? Ele falou assim, não tem essa companhia aérea que a gente pegou o voo agora? Eu falei, tem. Ele falou, cara, mesmo que o dono quisesse, ele não ia conseguir pilotar todos os aviões. E se ele fosse pilotar o avião, ela não prestava. Ia ter um voo só para rodar o Brasil todo uma vez por mês. Eu acho que ele é isso, ou seja, a mentalidade dele está tão arraigada naquilo de orelha, né, que a gente chama de peão, de orelha, por mais que ele tenha sido deputado, que ele não consegue perceber que não consegue executar sozinho. E que ele não vai ser bom na maioria das coisas que ele tem que resolver, porque ninguém consegue ser bom e ser expert em tudo, entendeu? Que é mais ou menos a ideia dessa live. Se eu fosse comentar a questão de condicional aqui, ia ser uma porcaria.
Entendeu? Por quê? Porque eu não consigo ser expert em tudo. Entendeu? Se eu consigo ser mais ou menos em alguma coisa, então é isso aí. Então a Denise já deu spoiler aqui. Olha, eu trouxe fala por fala para sentar o malho aqui. Se tiver algum bolsonarista aqui, a gente já vai tomar hater aqui o dia todo. Mas nós estamos aqui para isso, né? Eu estou preparada, sem colete de balas, para levar metralhadora aqui, metralhada aqui na cara. É isso aí. Mas é mais ou menos assim, né? Tem que... Eu sempre digo o seguinte, que as pessoas se colocam numa situação de comprar a ideia de que elas não podem criticar. Eu sempre imagino assim, imagina que você está indo num voo. Aí o voo tem quem viaja com mais frequência, como eu tenho viajado nos últimos anos com mais frequência, tem dia que tem um pouco mais de turbulência, tem dia que não está. E eu percebi uma coisa que é meio natural, que não é para todo mundo. Assim, uma vez eu peguei um voo e ele estava muito fora do padrão de turbulência, estava tendo muita turbulência. Aí eu vi que umas 2 pessoas num voo com 250 pessoas chamaram os comissários, né, num determinado momento lá, e o que está acontecendo alguma coisa? Esse voo está muito fora da rota, está muita turbulência, entendeu? Aí uma pessoa falou assim, o que é que você está perguntando isso aí? Está botando mais medo na gente? Não. Ou seja, acho que ele era um passageiro frequente, né, como eu, e viu que alguma coisa estava fora do normal, estava errada, não estava como comum, e resolveu perguntar, está acontecendo alguma coisa? Eu quero saber, pelo menos. Antes de morrer, eu quero saber por que morri. Aí ela, não, é porque a gente está pegando realmente uma zona de instabilidade, a gente mudou aqui um pouco a rota por conta disso, isso e isso, mas fique tranquilo. Aí foi ele fazer essa pergunta, daí 30 segundos, se eu não me engano, 1 minuto no máximo, o comandante fez uma intervenção extraordinária, daquela como, olha, sei que alguns estão apreensivos, está perfeitamente normal, inclusive o avião está no automático, está tudo tranquilo, tudo certinho, é só porque o espaço aéreo está com muita turbulência. Então o que a gente está fazendo agora é o seguinte, está indo beleza, a gente tem um presidente e tal, mas começou a dar uma turbulência que não é normal, né? No meio de uma crise dessa, a pessoa pega e manda o ministro da Justiça que estava... Até então, o homem não estava aparecendo na TV, entendeu? Mas aí depois a gente foi descobrir quais foram as razões, que ainda vai sair muita porcaria por aí. Mas deixa eu parar Isso de falar... Isso é só a ponta do iceberg, né? Deixa eu lhe perguntar o seguinte... Ficou chocada com as declarações do Moro lá? Não é surpresa. Para mim não foi surpresa. E também quem me segue sabe que eu não votei no Bolsonaro, mas que apesar disso, eu fiz muita oração, eu sou cristã, fiz muita oração para que Deus desse a ele sabedoria, que é uma coisa que ele não tem. Ele fala muito pelos cotovelos, né? Ele é muito intempestivo, e eu até entendo que eu sou um pouco também. Mas o Brasil precisa de um líder, e até agora ele não tem se comportado como líder. E dado o histórico dos fatos que foram noticiados e precisam ser investigados, isso não me surpreendeu em nada. Eu já vinha, até pelo processo eleitoral, que foi baseado em fake news, eu já sabia que isso geraria uma investigação e que, obviamente, ele, como chefe do executivo, iria tentar interferir nessas investigações. Agora, é interessante que ontem, na entrevista, ele falou que, como chefe do executivo, e na hierarquia, na escala hierárquica, ele estava no topo, ele tinha essa prerrogativa de interferir na Polícia Federal. Basicamente foi isso que ele disse. E isso não procede. Não procede porque ele está confundindo inteligência de governo, inteligência relativa à segurança nacional, que é feito pela ABIN, com a inteligência da Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal. E a Polícia Federal, como polícia judiciária, ela tem um papel de investigar. Esse papel está dado lá no artigo 144 da Constituição Federal. E esse papel de investigar a prática de infrações penais que violem o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, que violem bens, interesses da União, suas entidades autárquicas, suas empresas públicas. É para isso que serve a Polícia Federal, para investigar a prática de infração penal. E dentro da Polícia Federal, nós temos
uma inteligência investigativa? Tem. Mas veja, a Polícia Federal, como polícia judiciária, com capacidade de instaurar inquéritos policiais, investigar a prática de crimes, ela deve obediência à Constituição e às leis. E uma das características das investigações criminais é a sigilosidade. Sigilosidade. Então, se os procedimentos da Polícia Federal são sigilosos, nem o presidente da República pode ter acesso a essas investigações. E o Moro deixou muito claro, veja, eu não votei na Dilma, não sou petista. Votei no Lula, mas não votei na Dilma. O Moro deixou bem claro na entrevista que aquilo que todo mundo sabia, que o PT não interferiu nas investigações da Lava Jato. E é óbvio, porque a Polícia Federal ela tem autonomia. Essa autonomia ela é um princípio implícito da Polícia Federal na Constituição Federal. Ela precisa ser constitucionalizada para que ela fique expressa. Mas essa autonomia não se subordina, essa autonomia não permite a subordinação da Polícia Federal ao presidente da República. Porque senão o presidente da República ele poderia usar do seu cargo para ter informações privilegiadas, violando a sigilosidade que as investigações penais possam ter. E isso poderia prestigiar tanto o presidente Bolsonaro, quanto os seus filhos, que possivelmente estejam sendo investigados pela prática de crimes. Basicamente, há indícios, e isso vai ser investigado, de crimes, por exemplo, relacionados às fake news. Então, não procede isso que o Bolsonaro está falando, que ele falou ontem na entrevista, que ele tem o poder, sim, de obter relatórios da polícia, relatórios de inteligência da Polícia Federal. Ele pode ter o da ABIN, mas o da Polícia Federal não. Só para complementar um pouquinho, que você, exemplificar um pouco o que você está falando, a professora Denise fez aquela distinção muito clara entre órgão de inteligência de governo e de órgão de inteligência judiciária, né, de investigação judiciária. E aí a gente pode trazer um caso, que é aquele caso do Daniel Dantas, né, na Satyagraha. Todo o processo, todo o esquemão, né, muito violento, talvez um dos maiores do país até então, antes do Mensalão e antes do Petrolão, né, da Lava Jato, era esse da Satyagraha. E ele foi todo anulado lá no Supremo contra o Daniel Dantas, por quê? Porque uma das provas cruciais, e você me corrija se eu estiver enganado, você conhece esse caso, foi produzida pela ABIN. E as investigações produzidas pela ABIN são as investigações de governo. Elas não primam pela instrumentalidade garantista, pela garantia constitucional. Então, se a ABIN tiver que escutar alguém, por exemplo, tem uma suspeita de um atentado contra a vida do presidente. E aí a gente vai fazer uma inteligência para saber se ele vai estar naquela inauguração. Eles vão gravar, vão ouvir, vão se infiltrar, tudo isso sem as garantias fundamentais. Então isso não vale como prova. Ele pode dizer, olha, presidente, não suba naquele palanque para inaugurar aquela obra porque vão te matar lá. E aí ele vai tomar uma decisão. Mas aí muitas dessas investigações usou o mesmo aparelhamento, a mesma metodologia como grampos, escutas, que a Polícia Federal usa. Porém, uma é feita nos ditames fundamentais constitucionais, que é a Polícia Federal, e a ABIN não. Então, isso é o que, só para exemplo. Então, esse processo todo contra o Daniel Dantas, né, lá da época da Satyagraha, foi todo anulado no Supremo contra ele. Por quê? Porque não se admitia o fruto da envenenada, né? Assim, uma prova crucial veio da ABIN e a Polícia Federal continuou a partir daquela prova. Então, só para registrar isso aí. E um outro detalhe, que essa importância que se fala da autonomia da Polícia Federal, tem um livro que já de uns 5 ou 6 anos, até mais aí, famoso, né? Que é aquele livro Como as Democracias Morrem, né? E tem uma parte do livro que ele na verdade, fez um estudo, uma investigação teórica muito grande sobre as maiores e melhores democracias do mundo. E aí, numa determinada parte do livro, ele lista quais são aqueles elementos que ele diz que se não estiverem presentes numa democracia, é risco para a democracia, risco de morte. E aí ele divide em 2 classes, né? Os elementos básicos, né? Que é a tripartição dos poderes, né? A autonomia e independência dos poderes lá de Montesquieu, legislativo, executivo, judiciário. Denise deve conhecer bem isso aí. E tem uma parte que ele diz assim, existem ferramentas secundárias, ou seja, que são desdobramentos desses elementos centrais, mas que são tão importantes ou mais que esse. Aí ele fala do Banco Central independente, porque seria a morte econômica de uma democracia, e ele fala da Polícia Federal
autônoma ou independente. Não sei, na tradução, mas acho que é mais autônoma. E ele fala justamente isso. Um Estado onde não tem a Polícia Federal com a sua carreira estruturada e com as leis garantindo a autonomia constitucional dela, o que vai acontecer? O primeiro tendente a ditador, propenso a ditador de plantão, vai usá-la como aparelhamento para perseguir os adversários ou para se proteger. Então está bem claro nesse livro, que não é um livro novo, é um livro... Ele já foi até traduzido, eu li a tradução, porque ainda não domino bem o idioma, mas você deve conhecer, então é só para reforçar a profundidade teórica disso que ela está falando. Ou seja, não é do nada que ela está tirando da cabeça dela. Entendeu? Quando ela fala assim, não votei no Bolsonaro, isso é da cabeça dela. Agora, essa outra parte aí é teórica e embasada, tem embasamento, sou testemunha disso aí. Mas prossiga, por favor. Eu quero lançar a mão aqui de alguns trechos, deixa eu ver como é que tá. Deixa eu só tirar aqui rapidinho para todo mundo ler, peraí. Tirar rapidinho os comentários, pronto. Tá. Diz assim, uma pessoa do pessoal dele que pudesse ligar e colher relatórios de inteligência. É isso aí mesmo. Afasta um pouquinho aí para a gente ler melhor. Aí, ele diz assim, o presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência, seja diretor-geral, superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Foi isso. E aí, o Moro discorre, imagina na Lava Jato se a Dilma tivesse feito interferências. Então, o Moro deixou claro, e isso, óbvio que tem que ter contraditório, ampla defesa, isso vai ser apurado, porque o PGR já pediu autorização para o Supremo para instaurar um inquérito policial sobre o tema. O que o presidente da República queria é implantar um de seus integrantes da Polícia Federal de sua confiança, que tem alguma ideologia ligada ao bolsonarismo, achando que a partir dali ele pudesse, então, obter informações sigilosas das investigações que fossem iniciadas contra os seus filhos ou os seus aliados políticos. Eu acho que eu vou... Você sabe que no sistema policial, né, nas carreiras policiais, sistemas penitenciários, e especialmente entre os criminosos, a coisa mais abominada, uma das coisas, entre as 3 mais abominadas, é o X9. E ele seria o X9. Para você ter uma ideia, eu já fui agente penitenciário. Numa cadeia, as 3 raças de gente mais que ficam no seguro, né, mais ameaçadas são o estuprador, o cagueta e o X9. Eles são abominados. O X9 o que é? Uma pessoa infiltrada. O X9 é um infiltrado. É aquele que está dentro de uma organização ou dentro de uma parceria, de uma atividade, que fica passando informações para fora. Mas vamos lá. Ele queria implantar um X9 na Polícia Federal. E logo no topo. Era isso que ele queria. Logo no topo. E olha, com os prints que o Bolsonaro, que o Moro ontem lançou no Jornal Nacional, aliás, está ao contrário, né? Está de cabeça para baixo? Tá. Assim. O Bolsonaro diz o seguinte, que a Polícia Federal está na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas e que esse era mais um motivo para trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, vamos trocar o Valeixo porque a Polícia Federal está investigando 10 a 12 bolsonaristas. É como se ele dissesse, o que está implícito isso aí? O antigo, né, o Valeixo, com ele não tem acordo, né, não tem acerto, né, não tem negociação. Não tem negociação. E já que não tem negociação, vamos trocar o diretor-geral da Polícia Federal, porque eles estão investigando 10 a 12 bolsonaristas. Ou seja, essa destituição do diretor-geral está dentro do âmbito de competência. Eu nem entendo que é competência política, eu entendo que é competência administrativa, e você domina mais isso do que eu. Competência de nomear e exonerar o diretor da Polícia Geral. Mas aí, para mim, há um desvio de finalidade. Com certeza. Não é por ineficiência administrativa, é só por uma questão de evitar investigações contra 10 a 12 bolsonaristas, entre eles um vereador do município do Rio de Janeiro, que também tem um sobrenome Bolsonaro. Entendi. E aí daqui, mais à frente, eu quero que você entre nessa questão, né? A gente vai botar o dedo na ferida,
porque, salvo engano, diz, pelo menos do ponto de vista da improbidade administrativa, que, diga-se de passagem, o presidente é o único que não responde, a gente vai falar disso, mas desvio de finalidade é sim uma causa de improbidade administrativa. Como o presidente da República não responde por improbidade, é a única autoridade pública no Brasil que só responde por crime de responsabilidade, aí eu vou querer que a Denise, mais à frente, na hora que a gente entrar nisso aí, ela vai me dizer se isso seria uma causa de responsabilização lá pela a Lei 1079 de 50, que daria até o impeachment, né? Ou está lá no artigo 85, né, 86 da Constituição Federal. Mas só para a gente segurar essa dúvida no ar aí. Mas ela já deu spoiler, ou seja, o que está dito ali naquela mensagem claramente é desviar a finalidade, ou seja, é uma nomeação não com o propósito da eficiência, da impessoalidade, da legalidade, mas para buscar um propósito diverso do que é o propósito republicano. E aí violaria tanto a impessoalidade como a moralidade. Então são dois princípios. Mas segue o jogo. E isso foi uma mensagem que o Bolsonaro teria trocado com o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, isso é óbvio, lembrando que precisa de contraditório e ampla defesa. A gente está pressupondo que se esses fatos fossem verdadeiros, quais seriam os efeitos jurídicos? Olha isso aqui. O Sérgio Moro disse ontem, na sua fala, que o presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no STF e que a troca seria oportuna na Polícia Federal por esse motivo. Ou seja, tem aí o documento que comprova o teor daquela mensagem, daquele print do WhatsApp que o Moro teria tirado. Né? Se não for, esse aí é o parente mais próximo de obstrução de justiça, né? De intuito de obstrução de justiça, né? Obstrução à justiça, exatamente. Sem contar a advocacia administrativa, hein? Eu acho que até a pena, eu não tenho que dar uma olhada depois, que eu sou uma besta em penal, mas eu acho que a pena para obstrução de justiça é até mais grave, né? Que a advocacia administrativa. E olha só, comprovando o desvio de finalidade. Falei com o presidente que a exoneração de Valeixo seria uma intervenção política na Polícia Federal e ele disse que seria mesmo. Ou seja, o Sérgio Moro ontem falou, todo mundo pôde ouvir isso aí, ver, enxergar ele falando na imprensa, que realmente o presidente da República queria interferir na Polícia Federal. Agora, obviamente que se o Moro não conseguir comprovar isso, ele deve ter outras provas, porque ele é juiz criminal, professor de penal. Obviamente que ele deve ter outros elementos que ele deve, no momento oportuno, lançar mão. Porque senão ele também estaria praticando o crime de denunciação caluniosa. Uhum. Só para comentário aqui, tem um livro tem um tratado, na verdade, de direito administrativo, que é do Godilho, um espanhol. A primeira vez que eu tive contato com esse livro foi até numa daquelas livrarias lá na Argentina, né, lá em Buenos Aires. Quando eu me chamou a atenção, porque quando eu bati o olho, ele tinha 6 tombos, 6 livros dessa grossura, 6 volumes de direito administrativo. Eu pensei comigo, em direito administrativo, não tem o que preencher 6 volumes. Ele colocou a receita de bolo. E aí adquiri e falei, não, vou dar uma lida nisso aqui. Para você ter uma noção, ele tem, quando trata só do agente, ele já diz no livro dele, todo o problema da administração pública está no agente. Tudo depende do agente. Ele falou meio óbvio. E aí ele foi explicar. Então, nesse peculiar, ou seja, quais são os problemas, os desvios em que a lei diz uma coisa, o agente se comporta de outra maneira, que seria como isso aí, ele escreve simplesmente 480 páginas. 480 e poucas páginas. E não é encheção de linguiça. E aí, tem uma parte do livro dele que eu estava puxando pela memória aqui, que é o seguinte, ele diz assim, olha, na estrutura hierárquica, então você tem o presidente, pelo princípio da hierarquia, ele pode, é dele que derivou todas as demais competências, ele pode nomear todo mundo. E aí nisso ele tem razão, mas ele diz, para o bom funcionamento lógico, sistemático do exercício da hierarquia, diz o Godilho, o tratadista. É tipo o Pontes de Miranda do direito administrativo, eu o chamo carinhosamente assim. E aí ele diz assim, ele diz, para o bom funcionamento lógico e sistemático do princípio da hierarquia, exemplificando já o que ele diz, teoricamente, ele diz, quando o presidente nomeia um ministro e o ministro nomeia os seus chefes de departamento, Departamento de Polícia Federal, Rodoviária Federal, para o bom funcionamento, o presidente só pode fazer alteração e interferência nessa nomeação do cunho do controle. Exemplo, o Moro quer nomear uma pessoa que notadamente é criminosa, corrupta. O presidente diz não. E aí ele diz a causa.
Tá no Godilho, lá no livro dele. Ele diz a causa. O Moro não falou aquilo de boca para fora. O cara é estudado, ele é estudado. E aí... Ele só não sabe falar cônjuge, mas que ele é estudado, isso acontece. É assim. É. Aí, continuando, ele diz assim, então, se nomeou alguém e essa pessoa começa a cometer desvios, então tá o presidente aqui, o ministro aqui, o diretor aqui abaixo, 3 níveis, ministro aqui, diretor abaixo. Se quem está abaixo, que foi nomeado pelo ministro, começa a cometer desvios, começa a ser ineficiente e o ministro não toma providências, aí o presidente vai e aí tem uma causa para fazer uma intervenção hierárquica por avocação de controle. Ou seja, ele dá o poder de nomeação, então aquela lei de 2014 que ele invocou, a leitura que o Godilho diz, na sistemática constitucional ele diz, para o bom funcionamento lógico do princípio do funcionamento hierárquico, ele só pode intervir se tiver uma causa de controle, de autotutela. É quando o ministro não está chamando o feito à ordem, aí eu, presidente, o faço porque tenho o dever de fazê-lo. Agora, por mera liberalidade, ele não pode fazer. Então, isso é um dos maiores teóricos do direito administrativo, que o livrinho dele tem só 6 volumes, assim, é o ponto de Miranda do direito administrativo. Então, só para complementar o que você falava aí, para dar um embasamento, né? Uma vez eu tentei comprar esses 6 tomos, mas era tão caro que eu teria que vender meu carro, então eu deixei para lá. Eu não sei quanto está o valor hoje. Eu peguei um rim, não usava mesmo. Mas tá aí um fundamento doutrinário, né? Importantíssimo, respeitável, de que essa atribuição que o presidente Bolsonaro disse que tem, assim como ele faz nos demais órgãos, ele poderia ter com a Polícia Federal. E isso a gente rechaça veementemente com o apoio nos princípios funcionais e na doutrina. Pela atual tendência predominante do neoconstitucionalismo no direito administrativo, que gera o princípio da juridicidade, onde as condutas administrativas se comportam muito mais pelos princípios, pelas normas princípios, e não só pelas normas regras, ele deveria se comportar como o Moro falou, ou seja, se ele me apresentar uma causa, ele pode fazer essa intervenção de controle. Se ele não apresentar, ele não tem esse poder. Pelo que está na lei? Não. Pelo que está no princípio e nos fundamentos constitucionais da hierarquia administrativa. Esse princípio da juridicidade é muito mais amplo que legalidade, né? Você tem que tomar decisões com base nos princípios e regras da Constituição Federal, das leis, observar a legalidade, mas também tem que ir ao encontro dos princípios que regem todo o ordenamento jurídico, né? Sejam eles expressos ou implícitos, né? Como é o caso do princípio implícito da autonomia da Polícia Federal. Que eu torço para que algum parlamentar tenha a iniciativa de redigir uma emenda e colher a assinatura de outros para emendar a Constituição e deixar isso expresso. Se é que tem parlamentar querendo isso, né? Eu espero que sim, né? Porque tem gente que não quer ser objeto de investigação depois. Então, ela não quer sustentar essa autonomia que a doutrina toda e a jurisprudência do Supremo reconhece, mas que seria bom estar positivado. Mas mesmo não estando positivado, é um princípio implícito. E isso vai ao encontro do que você acabou de falar, de que é o princípio da juridicidade. Agora o seguinte, Emerson, e essas condutas do presidente da República, imputadas pelo ex-ministro Sérgio Moro, será que elas seriam crimes de responsabilidade? Olha, aí nesse eu sou meio leigo, assim, tem que... Eu diria o seguinte, que a gente acaba fazendo um paralelo, né? Eu digo que eu sou especialista em improbidade e, por ter algum ponto de conexão, de interconexão, se parece um pouco com o crime de responsabilidade e com a situação do impeachment. Mas claro que tem suas nuances bem distintas, sobretudo do ponto de vista do processo e dos procedimentos. Mas eu diria o seguinte, ali eu consegui anotar pelo menos, de forma bem evidente, clara, umas 5 violações de princípios, que aí seria a violação do artigo 11 da Lei de Improbidade, mas ressaltando que o presidente da República, segundo a atual posição do Supremo, não é a única autoridade pública no Brasil que não responde por improbidade administrativa, mas responde por crime de responsabilidade. E aí eu te devolvo a sua própria pergunta.
Que condutas, segundo a legislação, teriam aparentemente sido violadas, né? Ele incorreu em que condutas que possivelmente seria fundamento para um processo de impeachment e para um crime de responsabilidade? Primeiramente, se alguém que está nos acompanhando e não é da área jurídica, eu queria explicar uma coisa. Essa figura do crime de responsabilidade, quando eu estou dando aula no curso presencial, eu coloco bem aspas até coloridas. Crime de responsabilidade entre aspas. Ele tem esse nome crime porque essa figura, crime de responsabilidade, nasceu na Inglaterra, num regime monárquico parlamentarista. Não tínhamos como derrubar o rei, então vamos derrubar o seu gabinete quando nós tivermos identificado a prática de algum ato que viole, né, os deveres do cargo, da função que aquele ministro exerça. Então foi criado lá, no parlamentarismo monárquico. E lá na Inglaterra, quando um ministro que fazia parte do gabinete do rei praticava crime de responsabilidade, era uma infração penal. A pena era perda do cargo, pena de morte ou de prisão perpétua. Daí a origem crime de responsabilidade. Mas quando isso foi levado para os Estados Unidos, lá houve uma humanização e uma troca da natureza jurídica desse crime de responsabilidade para uma infração político-administrativa praticada pelo presidente da República e alguns outros agentes políticos que no exercício do cargo ou em razão dele violasse a Constituição Federal e as leis. E nós, a partir da Constituição de 1891, trouxemos essa ideologia norte-americana. Continuamos chamando de crime de responsabilidade, mas lembrando que o crime de responsabilidade, na verdade, não é um crime. No Brasil, ele não é uma infração penal. Ele é uma infração político-administrativa, praticada pelo presidente da República e alguns agentes políticos que, no exercício do cargo em razão dele, atentem contra a Constituição Federal, contra as leis, contra a segurança interna do país, contra a existência da União, contra a liberdade dos poderes constitucionais, contra o orçamento, contra os direitos e garantias individuais e contra a probidade administrativa. Está lá no artigo 85 e 86 da Constituição. Mas a Constituição foi clara que isso precisaria ser positivado numa lei infraconstitucional. E isso foi. Nós temos definido os crimes de responsabilidade do presidente da República previstos na Lei 1079 de 1950. Aí vem o questionamento. Será que o presidente da República, Jair Bolsonaro, teria, com as condutas que foram imputadas a ele pelo ministro Sérgio Moro, praticado essa tal de infração política administrativa chamada de crime de responsabilidade? Aí a gente teria que consultar a Lei 1079 de 50. E aí, só de passagem, consultando a lei, vamos olhar o artigo 6º dela. O artigo 6º, vamos ver se você consegue enxergar aí. Deixa eu ver, acho que dá, né? Vou tirar aqui. Cadê? São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. Aí o item 7. Pega o 8. 8, né? Sobe um pouquinho, por favor. Pronto. Intervir em negócios peculiares aos estados ou aos municípios com desobediência às normas constitucionais. Essa foi aquela nossa live da semana passada. Veja, quem tem competência constitucional para cuidar de assuntos de interesse local? Municípios. De assuntos de interesse regional? Estados. Exato. E com essa pandemia da Covid-19, a disseminação do coronavírus, o presidente da República, ele tomou medidas, inclusive elas foram publicadas no Diário Oficial, invadindo competências que são de município e de estado. E, inclusive, disseminando, né, a seus correligionários a ideia de que deveriam questionar essas competências estaduais e municipais. Isso foi judicializado para o Supremo falar, pare, né? Pare, você não pode tomar medidas que invadam a competência dos municípios e do Estado. E não pode mesmo, porque isso está definido na Lei 1079 como crime de responsabilidade. Tá, mas e com relação ao que o Sérgio Moro falou? Com relação ao que o Sérgio Moro falou, vamos ver se você consegue ler aí. Afasta um pouquinho, por favor.
São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Item 5, sobe um pouquinho. Serviço das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. E o 6, o 8, né, sobe um pouquinho. Provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. E 9, essa é outra coisa. Violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do artigo 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição. Ou seja, se ele faz com desvio de finalidade a tentativa de fazer interferência nas investigações contra bolsonaristas, contra parlamentares bolsonaristas, ele está praticando abuso de poder. E isso, pela lei dos crimes, pela lei 1079, é crime de responsabilidade. Sem contar o comparecimento nos atos do AI-5, intervenção militar, porque ele instiga, ele provoca uma animosidade entre as classes armadas e as instituições civis. Comparecimento naquele comparecimento público quando havia isolamento social, violação contra o direito à saúde, que é um direito social assegurado na Constituição. Mas especificamente sobre o Moro, seria utilizar-se dos seus subordinados para tentar praticar abuso de poder, que hipoteticamente poderia configurar se ficar comprovado aquilo que o Moro imputou ao Bolsonaro ontem, na entrevista que todo mundo viu. Então, isso também seria crime de responsabilidade. Caramba. Tem mais? Tem. Tem mais. Olha o artigo 9º da lei do crime de responsabilidade. Deixa eu só responder aqui. Está perguntando qual é a lei. A lei é a Lei 1079 de 1950. Lei 1079 de 1950. Só respondendo a pergunta rápida aqui. Olha o que o artigo 9º da lei 1079 de 50 estabelece. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. Item 1. Omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo. Não é o caso aqui. Você vai logo para o 4. Sobe um pouquinho, então, por favor. O 4 e o 6 e o 7. Beleza. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. 6, sobe um pouquinho. Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. E 7, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Eu queria só repetir uma parte que assim, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim, ainda que o faça por interposta pessoa, né, que é a deputada aqui que falava em nome dele, né? Exatamente, né? Tentativa de suborno. O cargo do Supremo para exigir um comportamento em troca de um comportamento que ele desejava do Moro, né? Exatamente. Moro, fica quieto, aceita eu trocar o Valeixo, porque ele está interferindo nas investigações, não está interferindo nas investigações que estão realizando contra bolsonaristas. Fica quieto, aceita quem eu quero, porque eu te dou em troca o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é um suborno. Isso é um suborno. Né? Exatamente como descrito no artigo 9º, né? Sem contar que quando fala assim, ó, qualquer outra forma de corrupção, se você for olhar a lei anticorrupção, que fala até dos mecanismos de controle, de compliance, você vai identificar aí, nessas supostas atitudes do Bolsonaro imputadas pelo Sérgio Moro, você vai encontrar lá também uma série de outros dispositivos que violam a lei anticorrupção. Então se encaixaria aqui no artigo 9º, item 6 da lei 1079 de 50.
Caramba. Tem mais ou é isso aí? Ah, isso é porque não deu tempo, né? Se eu fosse estudar a lei com afinco, né? Não, então agora eu queria te perguntar o seguinte. é, Até eu me senti um pouco surpreso, né, pela pronta resposta que o procurador-geral, que foi nomeado pelo Bolsonaro, fora da lista, eu achei que ele fosse dar uma aliviada, mas acho que antes mesmo do Bolsonaro fazer o pronunciamento dele, né, em resposta ao Moro, o Procurador-Geral da República já havia enviado um pedido de instauração de inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Eu queria tratar com você um pouco de competência, assim, sobre essa competência do Procurador-Geral da República, que ela é até constitucional, né? E por que tem que ser no Supremo? Tem muita gente que precisa relembrar isso aí, assim, por que tem que instaurar um inquérito no Supremo? Por que não seria um inquérito na Polícia Federal, por exemplo? Então, assim, ou perante o juiz federal comum, ou o STJ, só para relembrar isso aí, para aqueles que não sabem, ter essa noção. A Constituição Federal, visando assegurar a liberdade, a autonomia de quem conquistou um mandato eletivo, até para evitar perseguições políticas, copiou sistemas de outros países, como é o caso dos Estados Unidos, dando um foro por prerrogativa de função. O que seria isso? É o que a imprensa costuma chamar de foro privilegiado, que seria o direito de algumas autoridades públicas não serem julgadas por juízes singulares, juízes de primeiro grau, mas sim por órgãos colegiados, por tribunais. No caso do presidente da República, a competência para processá-lo e julgá-lo, originariamente, quanto às infrações comuns praticadas durante o mandato e em razão dele, é o Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 102 da Constituição Federal estabelece que compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal julgar o presidente da República nas infrações penais comuns, os crimes comuns. Hipoteticamente, teria crimes comuns ali, o Procurador-Geral da República já indicou que teria possivelmente advocacia administrativa, haveria também obstrução à justiça e falsidade ideológica, praticados durante o mandato e em razão do cargo presidencial. Então, por isso que o PGR, o Procurador-Geral da República, requereu ao Supremo autorização para fazer a investigação. Mas quem tem foro privilegiado não pode ser investigado pela Polícia Judiciária, no caso do presidente seria a Polícia Federal, se não houver autorização que deve ser requerida pelo Ministério Público ao foro privilegiado, que nesse caso era o Supremo. Então, para investigar o presidente da República por crimes comuns praticados no exercício do cargo e em razão dele, tem que ter autorização do STF, daí o motivo pelo qual o PGR fez esse requerimento tão prontamente ontem perante o STF. Maravilha. Agora, ainda nessa questão de competências, né, e procedimentos, e essa eu te confesso que é uma dúvida que eu tenho. Você teria que voltar a ler alguma coisa, mas como você tem aqui, você tira a minha dúvida e mantém a minha preguiça de não ler esse tema de novo. Mas vou dar uma pesquisada depois. É o seguinte, na Câmara, eu vi pelos noticiários, acompanhei o noticiário o tempo todo, falando da questão de uma CPI e falando do processo de impeachment. A gente vai ficar deixado, daqui a pouco a gente fala do impeachment, mas eu queria perguntar o seguinte, quais são os limites e as extensões dos poderes de uma CPI contra o presidente da República? Porque nós ainda não tivemos, salvo engano, uma investigação que tivesse como o alvo principal, o sujeito passivo da investigação principal, o presidente da República, numa CPI. E eu queria que você comentasse um pouco isso com a gente, que é uma dúvida que realmente eu tenho. Fiquei ontem, procurei na minha cabeça, não achei respostas. A grande parte da doutrina constitucionalista entende que a CPI, que é um órgão legislativo temporário de caráter fiscalizatório, fiscaliza fato determinado de relevante interesse público, né? Não é uma fiscalização, não é uma investigação penal, mas a CPI, que seria esse órgão temporário, que integra o legislativo, teria competência para investigar fatos determinados de relevante interesse público. A Constituição coloca isso. Mas que fatos seriam esses? A doutrina entende que não podem ser fatos genéricos, que teria que ser um fato específico, determinado, de relevante interesse público na CPI federal para a União. Só que, veja o caso da CPI do Mensalão, CPI dos Correios,
não se instaurou a CPI para apurar ato do presidente da República. Essas CPIs todas são atos que têm até participação do presidente da República, mas foram praticados por terceiros também. Então, as CPIs investigariam os terceiros. Mas a doutrina entende que CPI não tem atribuição, por exemplo, para convocar para depor o presidente da República. Então, poderia apurar esse fato narrado pelo Sérgio Moro, convocar testemunhas como ministros de Estado, como a própria deputada, qual é o nome dela? Não é a Bia Biques. Como é que é o nome daquela deputada que foi citada ontem? Eu tô aqui também, não lembrei também. A bicha é tão insignificante que a gente não... até para você sair na mídia como vagabundo perigoso, você tem que ter uma certa significância. Ou seja, o cenário estava com tão grandes titãs, o presidente e o Moro, que ela virou só um pombo correio. Vamos chamar o pombo correio. Vamos chamar a deputada pombo correio. Vou dar esse nome para ela, carinhoso. Essa deputada, ela pode ser chamada para depor. O Sérgio Moro, que agora é um cidadão, pode ser chamado para depor. Mas não poderia convocar o presidente da República para depor, porque a doutrina entende que você não pode submeter numa CPI os chefes de poderes, porque senão você estaria, através do legislativo, tirando prerrogativa dos outros poderes. E aí poderia colocar em risco o princípio da separação de poderes. Então, podem investigar? Podem, mas não podem convocar o presidente da República para depor. Mas o ato praticado pelo presidente pode, mas não pode convocá-lo para depor. Então, essa é ótima. Então, olha, essa aí eu tenho certeza que quem está no mundo dos concursos, principalmente das carreiras jurídicas, tribunais, vai enfrentar uma discursiva sobre essa no futuro, e isso é certo. Eu que estou fazendo. Eu já estou me preparando para ela, já é bom que já peguei aqui o norte da noção. Por quê? Porque certamente isso vai aparecer numa questão discursiva, ou seja, pode até apresentar esse caso real, né? Uma CPI instaurada em que um dos principais envolvidos, objeto da investigação, o alvo da investigação, melhor dizendo, era o presidente da República. Quais são os limites e a extensão e os fundamentos do poder da CPI contra essa pessoa? Tá claro, né? O princípio fundamental a ser destacado, a ser lembrado aí genericamente, é o princípio da separação dos poderes. Portanto, o presidente da República não poderia ser convocado para depor na CPI. Eu pergunto, ele poderia ser arguído, como se faz no judiciário, por perguntas escritas? Ele seria obrigado a responder? Se fossem mandadas as perguntas por escrito para ele, é uma outra dúvida. É possível que se faça arguição por escrito para algumas autoridades, não tem nenhum problema. Mas no caso do presidente da República, ele não seria obrigado a responder. Olha aí, o homem é poderoso mesmo, não é fácil. O nome da deputada é Carla Zambelli. Carla Zambelli. Isso. A Pombo Falaram Correio, aqui. eu vou chamar ela carinhosamente de Pombo Correio. Então, e aí é o seguinte, só para a gente relembrar, eu sei que a gente passou por isso muito recentemente, mas talvez tenha que passar por isso. 3 pontos do processo de impeachment. Quem pode requerer, quem vai receber e despachar, e quórum, né, para ser aprovado, e depois quando é que vai ao Senado para julgar. Só para a gente relembrar, acho que a gente ainda tem um pouco isso fresco na cabeça, mas para relembrar isso aí, quem pode requerer, quem vai despachar, se dá andamento ou não, se prossegue ou não, e aí os fatos subsequentes importantes desse procedimento. Bom, em face do princípio federativo, nós temos um legislativo bicameral. Câmara, representantes do povo, e Senado, representantes dos estados do DF. O processo de impeachment, ele tem uma fase pré-processual e tem a fase processual no sentido restrito. A fase pré-processual, ela tramita primeiramente na Câmara dos Deputados. A Câmara pode iniciar de ofício um processo de impeachment? Não. Na verdade, a gente pode iniciar um processo de impeachment, primeiramente, subscrevendo uma denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade. E essa denúncia pode ser escrita por qualquer cidadão. Então, o legitimado ativo para fazer a oferta da denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade é o cidadão. Qualquer cidadão pode fazê-lo perante a Câmara dos Deputados. Só que na Câmara, essa denúncia ela vai passar por 2 crivos. O primeiro crivo é decisão monocrática do presidente da Câmara dos Deputados.
Se essa decisão monocrática for positiva, se ele encontrar realmente a denúncia preenche os requisitos, porque ela foi oferecida para o cidadão, ela tem firma reconhecida, o cidadão indicou as testemunhas, o cidadão indicou o fato, dizendo que o presidente está em curso no crime de responsabilidade e isso corresponde ao que está na lei, eu vou receber monocraticamente. Isso é o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não receber, não inicia o processo, o procedimento, essa fase pré-processual. Se ele receber, após alguns atos instrutórios dentro da Câmara, isso tem que ser levado ao plenário, para que o plenário, em votação aberta e nominal, receba faça um juízo que a gente chama de delibação. Verifique se vai ou não encaminhar essa denúncia para o Senado. Se por 2/3 da Câmara dos Deputados, em votação aberta e nominal, se der o juízo positivo para encaminhar para o Senado, aí vai para o Senado e o artigo 52 da Constituição estabelece que compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente da República por crime de responsabilidade. Então, se a Câmara fizer esse juízo positivo, vai mandar para o Senado, que tem a competência para processar e julgar. Aí começa a fase processual mesmo. Porque o Senado vai fazer o juízo de admissibilidade desse processo. Vai verificar se estão cumpridos os requisitos, vai colocar em votação. Se a maioria simples do Senado acolher essa denúncia contra o presidente da República, aí nós temos o início, efetivamente, do processo perante o Senado Federal. E aí vai ter a fase instrutória, né, até que se coloque, que o ministro do Supremo, que vai presidir essa sessão do Senado, coloque em pauta esse julgamento. E aí no Senado. E se o Senado quiser, pode condenar o presidente da República do crime de responsabilidade por 2/3 de seus membros. E a Constituição diz que a pena não é privativa de liberdade, né? Porque não é infração penal. É perda do cargo de presidente e inabilitação para o exercício de qualquer função pública por 8 anos. No caso da Dilma é que eles pularam essa inabilitação, né? Com a ajuda do Lewandowski. Denise, olha, o Instagram vai nos derrubar daqui a pouco. Eu queria lhe convidar, se você tem disponibilidade para fazer mais 30 minutinhos, a gente volta, porque tem muitas perguntas, eu anotei algumas, aí todo mundo vai poder precisar saravá de perguntas. Eu queria fazer uma intervenção, você me corrija se minha lógica estiver errada. A lógica do legislativo é a lógica, na teoria das decisões, é a lógica da colegialidade. E a exceção é a não colegialidade. E por essa lógica, as decisões mais importantes têm de passar por algum crivo da colegialidade. Eu entendo que há um erro, do ponto de vista da sistemática lógica, nessa decisão de admissão do pedido de impeachment. Primeiro, eu acho que do ponto de vista procedimental tinha que ser dado um prazo, ou 30, ou 60, ou 90, um prazo para analisar o pedido, arquivar ou não. Ou seja, ele não pode simplesmente se omitir, como fez durante vários meses o antigo, né? O Cunha lá. Cunha. Pronto. E eu acho o seguinte, que não havendo, na minha opinião, não havendo uma decisão negativa, deveria ter algum mecanismo sistematizado de recorrer para o Congresso. E o Congresso deliberar se aquele arquivamento deveria prosseguir ou não, até em homenagem ao princípio da recorribilidade. Eu acho que esse modelo de colocar exclusivamente na mão do presidente da Câmara destoa completamente do princípio da colegialidade que é inerente à função do Legislativo. Queria ver a sua opinião, se cair a gente volta. A lei dos crimes de responsabilidade, veja, ela foi feita em 1950. Nossa Constituição de 88. O Congresso não mostrou até hoje nenhuma boa vontade de reformar essa lei, a não ser para colocar o advogado-geral da União como também sujeito ativo do crime de responsabilidade. Só isso, 2000, 2001. Mas nós temos ali aquela lei pré-constitucional, tem vários dispositivos da lei que não foram recepcionados pela Constituição. E aí na ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na ADPF 378,
o Supremo chegou a analisar quais dispositivos dessa lei seriam ou não recepcionados. Mas essa lei, ela precisa urgentemente ser reformada, porque ela dá muitos poderes monocráticos para o presidente da Câmara, assim como o regimento interno da Câmara, para que o presidente da casa decida ou não se vai receber de forma irrecorrível a denúncia contra o presidente por crime de responsabilidade. Ou seja, a minha opinião é que é mais grave a irrecorribilidade do que a própria singularidade da decisão. Eu acho que são dois lá. O mais grave, tinha de ter... Porque tudo na Câmara tem, indeferiu tal coisa, você recorre para o plenário, recorre para a comissão, recorre... Ou seja, sempre acaba convertendo... Porque não existe a colegialidade pura, ou ela é quase inviável. Mas sempre que tem uma decisão singular em um órgão de natureza colegiada, você tem um recurso que permite a colegialidade, ou seja, a decisão colegiada pela votação, pela maioria ou pela unanimidade. E isso falta nesse requerimento de impeachment. E o segundo detalhe, ou seja, nós não estamos falando do julgamento ou a autorização do procedimento, nós estamos falando da aceitação ou não do pedido de impeachment, da instauração, né, na verdade, do procedimento de impeachment. E a segunda falha que eu acho é que é uma decisão tão importante, uma decisão que atenta contra o mandato de um presidente legitimamente eleito, ela ser singular num órgão que é, por essência, colegiado. Eu acho que há duas distorções claras aí nessa lei que precisavam ser corrigidas, mas não tem interesse. Então, esses dois mecanismos parece pouco... quando a gente trata dessas correções no Brasil de hoje, é como se a gente estivesse falando de algo muito supérfluo para quem está passando fome. Mas lá naquele livro que eu mencionei, lá no bloco anterior, que era Como as Democracias Morrem, ele fala que é uma série de mecanismos institucionais e constitucionais e legais que devem estar presentes para as democracias não morrerem ou não sofrerem esse tipo, aquela coisa vexosa, né? De vexame mesmo, que era o Eduardo Cunha, que ficava naquele jogo que eu vou aprovar, não vou. Ele ficava praticamente com a espada de Damocles, né? Aquela espada pendurada por um fiozinho de cabelo na cabeça do presidente. Ele tinha que ter um prazo. Ou que sim ou que não, decai em X dias. E se ninguém concordou, recorre. E aí recorreu, deliberou, arquivou, acabou. O presidente tá suave. Não tem como uma pessoa dentro do colegiado inteiro ficar com esse poder, com essa espada pendurada na cabeça do presidente. Então essa é a nossa crítica. Para mim não poderia ser monocrática. Se fosse monocrática, ela deveria ter recurso para o plenário. E ela teria que ter um prazo para o presidente da Câmara analisar. Porque, olha, todos os bolsonaristas costumam tacar o pau no Rodrigo Maia. Aliás, é um cara muito centrado, educado, sabe respeitar a liberdade dos poderes, tem lá suas ideologias, que eu posso não concordar, mas o presidente da Câmara, os bolsonaristas estão descendo o pau nele, mas, na verdade, ele está segurando 27 pedidos de impeachment protocolados contra o Bolsonaro. Ou seja, quem está segurando o Bolsonaro e não permitiu um processo de impeachment até hoje ser iniciado foi o Rodrigo Maia. Então ele está apoiando o Bolsonaro. Tanto é que o Supremo essa semana disse para ele que ele tem que analisar os pedidos. Tem que bater as portas do Supremo para que o Supremo determine que o presidente da Câmara dos Deputados analise os pedidos de abertura de processo de impeachment contra o presidente. É justamente por essa falta de previsão legal, de um prazo que ele tenha, de um prazo próprio, né? Que ele tenha uma punição, tem que ter uma punição também, tem que ter uma sanção para isso, senão ele não vai fazer. Aí agora, já que você tocou no assunto agora, eu não tenho dado convidado aqui não. Se não quiser vir mais, é só falar que não vem mais. Mas é o seguinte, o próprio Supremo, Denise, você sabe mais do que eu disso aí, já disse que ele não pode forçar o Legislativo a tomar a iniciativa de produzir leis ou emendas à Constituição. Mas agora ele vem e diz que ele pode dar um prazo, ele pode forçar o Legislativo a se manifestar. E aí, qual é a diferença desses dois tipos de conduta do Legislativo, que o Supremo diz, não posso forçar, mera discricionariedade legislativa, e nessa decisão do pedido de impeachment já não tem a mera discricionariedade legislativa. Por que tem essa distinção?
As funções típicas do legislativo são basicamente duas. Legislar, cuidado que aparece legiferar em prova, e é a mesma coisa, legislar ou legiferar, que é uma função eminentemente política. E aí, se o judiciário determinasse que o legislativo legislasse para suprir a omissão constitucional, através de mandado de segurança, o Supremo estaria violando a independência do Poder Legislativo. Mas a outra função típica do Legislativo é fiscalizar. Fiscalizar o quê, tia? Fiscalizar os atos do Poder Executivo, fiscalizar as finanças públicas com auxílio dos tribunais de contas e fiscalizar fato determinado de relevante interesse público através de CPI, de Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí vem um detalhe. CPI é um ato político, eminentemente político, mas tem limites jurídicos. Tem limites jurídicos. Então, esse é um dos argumentos pelos quais o STF fez essa determinação. Mas, na verdade, os mais puristas falariam que isso também é violar uma função típica do Poder Legislativo. E isso poderia ser questionado a nível doutrinário, porque acima do Supremo não tem ninguém, é só o que o Supremo fala, né? Nós não vemos a ditadura do Legislativo, não, nós vemos na ditadura do Judiciário, né? Aliás, com todo o respeito que eu tenho aos ministros do STF, pelo menos sobre o ponto de vista do conhecimento jurídico que a maioria deles tem, os ministros supremos tinham que tomar vergonha na cara. Desculpa aqui, eu vou falar. Bem. É conduta incompatível com um magistrado opinar na imprensa, antes dele decidir, o que ele acha sobre um ato que ele vai decidir juridicamente. Vem cá, você ocupa cargo político eletivo ou você ocupa um cargo jurídico de alguém que tem que ser imparcial? Então, os ministros, cá entre nós, eu não sou pró-Bolsonaro, longe disso. Mas os ministros do STF começam a se manifestar sobre os atos de governo do presidente da República e de membros do Legislativo, mesmo sabendo que vão ter que julgar processos contra aqueles atos. Isso, para mim, também é um abuso das prerrogativas que esses ministros têm que ter. Cadê a imparcialidade? É assim. Esse país é uma zona. E o pior das hipóteses é o seguinte, eu acho que alguma nota de repúdio, por exemplo, houve um ataque ao Supremo e tal, eu acho que isso deveria ser manifestação exclusiva do presidente do Supremo, é a função dele. Na impossibilidade dele, o vice-presidente. E na impossibilidade desse, o decano e assim sucessivamente. Agora, hoje não. Acontece alguma coisa institucional contra o Supremo, alguém fala, porque tinha que fechar o Supremo. Aí cada ministro dá uma opinião. Isso inclusive é regimental, isso é função do presidente do Supremo, né? Que ele que representa a instituição naquele momento, transitoriamente, por um mandato de 2 anos. Mas agora te emparedando aí, Denise, é o seguinte, a nossa amiga a professora Célia Arruda está aqui, ela já fez uma pergunta que essa é interessante, eu até queria fazer, tinha me esquecido. Um abraço, minha querida amiga, irmã. Se o Bolsonaro for afastado, eventualmente no impeachment, quem é que assume? É o vice, que ela colocou vice, mas deve ser o vice que assume? Se houver um impeachment, uma morte, não que eu deseje isso, mas o Bolsonaro é atleta, acho que não, atleta não morre, mas se houvesse... Se depender de reza, é doido. Se ele falecer, se ele renunciar, ou se ele for empichado, como diz o ministro Marco Aurélio, se ele for empichado, se ele sofrer um impedimento pelo crime de responsabilidade, na linha sucessória seria o Mourão, o vice-presidente da República, a assumir o cargo. Então não tem intervenção militar, como as pessoas falam. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Isso aí é uma dúvida mesmo, desculpa a ignorância. Ele não completou 2 anos de mandato. Se ele saísse agora, que vai completar 2 anos em 31 de dezembro desse ano, né? Seria feita nova eleição ou não? Não. Na linha sucessória vem o vice. Agora, se o vice também perdesse o mandato, houvesse vacância do cargo de vice também, que assumiria a presidência, aí sim, nós teríamos que fazer, até o dia 31 de dezembro desse ano, se houvesse vacância, nós teríamos que fazer eleições diretas em 90 dias, para escolher outro presidente e outro vice. E se fossem dos usos... Não, então se é assim, eu tô tranquilo. Hashtag sai Moro, hashtag entra Mourão.
Eu coloquei uma hashtag esses dias só para provocar mesmo. Eu gosto de provocar o debate, a dialética, né? Eu coloquei assim, ele não, assuma o Mourão. Ele não, assuma o Mourão. Caramba, eu acho o Mourão menos abobado, eu acho o Mourão mais centrado, assim, né? Com a conduta mais compatível com o decoro, com a honra e dignidade do cargo de presidente da República. Mas não torço para que haja um impeachment, isso não seria bom para o Brasil. Mas, infelizmente, eu sou contra o presidencialismo, mas, infelizmente, esse é um mecanismo do presidencialismo, traz prejuízo para a imagem do Brasil, mas é a regra do jogo que está aí, né? Para mim, a gente tinha que implantar o parlamentarismo, porque a retirada de um chefe do executivo no parlamentarismo, ela é muito menos dolorosa para a democracia e para a imagem internacional de um país. Olha lá a Inglaterra, recentemente, né? Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, quem é que procede, né, procedimentaliza, quem faz a investigação autorizada pelo STF? Quem é que conduz essa investigação? Vai ser o PGR, nesse caso vai ser o PGR com auxílio da Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal. Né? Entendeu? E aí a gente traz à tona uma discussão que era a PEC 37, uma famigerada PEC 37, que retirava completamente, depois, se eu não me engano, a PEC 431, que queria retirar completamente o poder de investigação do Ministério Público. Imagine agora que queria investigar, e aí só a polícia, né? No caso a Polícia Federal poderia investigar, e as polícias do Estado. Aí agora a gente precisava investigar o presidente intencionalmente quer colocar um chefe que é biônico, e aí a gente só contaria com ela. Imagine se tivesse passado essa PEC. Aí a gente não teria uma alternativa para a investigação, né? Graças às redes sociais, essa PEC não passou. Foi uma campanha massiva no Facebook contra os deputados que votariam essa PEC, e aí eles recuaram e não aprovaram para que não modificasse o artigo 144, né, da Constituição, dizendo que era competência exclusiva da Polícia Judiciária investigar. Né? Tá aí, então prevalece... Claro que eu posso estar enganado, mas eu não me lembro de nenhum professor levantar esse exemplo específico. Imagine se o presidente da República está sendo investigado por tentar interferir na Polícia Federal e só restasse a Polícia Federal para investigá-lo. Esse seria um exemplo muito forte contra, né, naquela época, contra essa PEC. Eu acho que daqui em diante, se uma PEC como essa vier, esse exemplo vai ser emblemático. Olha, a gente pode precisar investigar o presidente, entendeu? Pode precisar investigar o próprio delegado da Polícia Federal e você vai ter a instituição subordinada a ele e ele com essa tendência de colocar um biônico lá. Tá aí o motivo pelo qual... Uma outra pergunta aqui que é o seguinte, foi até um comentário, que essa tal de Carla Zambelli, o Bolsonaro foi padrinho de casamento dela e eles têm uma amizade íntima. Se essa amizade íntima a impediria de testemunhar num eventual processo contra ele? Não, ela pode ser ouvida como informante, né? Não precisa ser ouvida como testemunha. Ela pode ser dispensada. Mas aí ela não vai ser obrigada a fazer o juramento, né? E não pode ser presa por falso testemunho, né? Por falso testemunho. Esse seria o problema. Né? Eu posso fazer uma resposta aqui? O Ronaldo Silva, será que é o professor Ronaldo Silva? Não. O Ronaldo Silva colocou aqui, o presidente Bolsonaro afirma que queria contato sim, né, e relatórios diários, acho que ele está rebatendo informações de alguém. Bom, eu transcrevi, hoje eu ouvi novamente e coloquei no modo 0,75 de velocidade e fui parando e anotando o que Bolsonaro falou. Então está lá no YouTube, você pode conferir se é verdade ou não. O que está lá, o que o Bolsonaro falou? Deixa eu ver como é que está aqui. O Bolsonaro coloca assim, ó, o ministro, se referindo ao Sérgio Moro, o ministro quer que eu confie nele? Quer e tem razão, mas eu também quero que o ministro confie em mim. Sempre falei para ele, Moro, não tenho informação da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo, até porque, com ele, a inteligência na Polícia Federal perdeu o espaço, né? Ele falou justiça, mas acho que ele queria falar Polícia Federal. Quase que implorando informações, isso é palavra do Bolsonaro. Uhum. Ele confessa que ele queria que o Moro
Ele reclamava para o Moro que ele não tinha informações do que a Polícia Federal estava fazendo. Que ele queria todo dia um relatório do que a Polícia Federal estava fazendo, especialmente nas 24 horas. Ele até diz que quase que implorando informações. E assim eu sempre cobrei informações de órgãos do governo, assim como a ABIN. Filho, a ABIN você pode. Porque você é chefe da nação, caramba. E a ABIN é coisa de inteligência de Estado. Não, inteligência de governo. A polícia, né? É de governo, né? Agora, a Polícia Federal é inteligência de polícia investigativa que faz inquéritos policiais que tem caráter sigiloso. Você não pode, Anta. E é bom lembrar que isso é um desdobramento administrativo do checks and balances, né, dos freios e contrapesos. As ações das autoridades policiais, leia-se, dos delegados que conduzem as investigações, elas estão submetidas ao crivo de um juiz ou federal estadual e estão fiscalizadas por controle externo ao Ministério Público. Ministério Federal e Ministério Público do Estado. Ou seja, talvez uma das atividades que de mais perto é fiscalizada efetivamente, ou seja, estruturalmente sofre maior investigação, é a atividade de investigação policial. E nesse controle não está o controle do chefe nomeante, ou seja, eu quero ver como é que está o andamento disso aqui, não. Quem vai verificar isso é o Ministério Público Federal, faz o controle externo das polícias e toda a ação de inquérito, de investigação é submetida ao crivo do juiz, se não gera a prova ilícita, não é assim? Toda prova que é feita à revelia do crivo de um juiz pela polícia judiciária, pelas polícias, né, federal e estadual, é uma prova ilícita, simples assim. Simples. Olha uma dúvida que apareceu aqui, é o seguinte. A Flávia? Professor, não entendi a parte da falsidade ideológica. Poderia explicar, neste caso, o Bolsonaro, ou seja, onde que estaria exatamente a falsidade ideológica? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês soubessem que falsidade ideológica está no artigo 299 do Código Penal. Eu já fui penalista, meu forte era júri e crimes contra a ordem tributária, até que eu fui obrigada a defender alguém de meu foro íntimo, e aí decidi não pegar mais área criminal, né? Mas falsidade ideológica está lá no artigo 299 do Código Penal. Olha o que está dito lá. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nesse documento inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa do que deveria estar escrito. Então, omitir em documento público, vou pegar só a parte do público, omitir em documento público uma declaração que deveria estar constando no documento público, ou nele inserir uma informação falsa ou diversa do que deveria estar escrito, com o fim de, tem vários fins, com o fim de, vou pegar só a última parte, alterar a verdade sobre fato relevante. Isso é o crime de falsidade ideológica. A pena seria de 1 a 5 anos e multa no caso dele ser praticado por servidor público, por agente público, na verdade. Pois bem, o presidente da República, quando publicou com a sua assinatura, ou determinou que se publicasse com a sua assinatura digital, com a sua assinatura da chave eletrônica, que é uma chave pública, totalmente protegida, quando ele faz inserir lá que a exoneração foi a pedido, se ela não foi conforme o Moro está dizendo. O Moro está dizendo que o Valeixo não pediu a exoneração a pedido. Mas se o presidente manda colocar que é a pedido, é uma informação falsa. Para quê? Para ele ocultar que ele demitiu, porque o Valeixo não teria acatado aos pedidos de interferência nos inquéritos contra aqueles 12 deputados bolsonaristas. E se ele falou, inseriu nesse documento público, a assinatura do Moro, sem o Moro ter concedido essa assinatura, é uma informação falsa que ele inseriu no documento para ocultar a verdade de fato, juridicamente relevante, que é a exoneração de um diretor de um órgão autônomo. Então, por isso que o PGR requereu autorização ao Supremo para investigar a possível e suposta prática de falsidade ideológica praticada no exercício da função de presidente da República pelo Bolsonaro. Então, essa é a questão, Flávia,
sobre essa possível, suposta, a gente, óbvio, tem o contraditório, ampla defesa, então por isso que a gente tem que falar suposta prática de um crime de falsidade ideológica pelo presidente da República. O Ronaldo Silva está dizendo que é ele mesmo, está se identificando aqui. Abração, Ronaldo. Tá sumido, cara. Nosso colega professor Ronaldo Silva. Excelente professor de língua portuguesa. Foi professor de cursinhos muitos anos, acho que ele voltou a dar aula em curso preparatório agora. Esse cara aí foi doido, ele era da Polícia Federal, servidor da Polícia Federal, e abandonou o cargo na Polícia Federal. Aí depois de alguns anos fez concurso, me parece que ele está na CGU, no MPU, né? Voltou a ser servidor novamente. Esse aí é um excelente professor de língua portuguesa. Um abraço aí, Ronaldo. A Renatinha falando que tinha saudade das aulas na época do MP, que enchia de perguntas e você sempre respondia com presteza e tal. Denise é assim. Um abraço, Renatinha. Está dizendo assim, uma pergunta assim: diante das evidências, a nomeação do superintendente da Polícia Federal, ou, na verdade, diretor-geral, né, poderia ser interrompida? Aí eu vou até dar um palpite aqui, é o seguinte: se evidenciado realmente com mais provas, né, essa intenção do Moro, né, não, do presidente, de colocar alguém lá, seu mando, né, vai acontecer aquilo que a Denise, eu quero que ela comente, que aconteceu com o Lula, ou seja, o Supremo, não que o Lula não pudesse ser ministro, ou que não tinha as atribuições, as competências, não é nada disso. Não que o Rampage lá não tenha, né, as atribuições, as qualificações, as competências, o currículo, né? Mas se ficar evidenciado um desvio de finalidade, esse ato é nulo, né? E aí o judiciário pode invalidar. E aí eu queria que a Denise até pudesse comentar o precedente que a gente tem nesse sentido, que é aquele precedente do Lula, né? Foi um mandado de segurança impetrado contra o ato de nomeação do Lula pela Dilma, né? E mandado de segurança contra ato de presidente tem que ser no Supremo. Então foi impetrado um mandado de segurança contra o ato da Dilma que nomeou o Lula. E nas gravações que o Moro fez, ali o Moro, né? O Moro fez e jogou isso rapidamente na mídia. Ali foi que eu entendi que ele tinha pretensões políticas, foi exatamente ali. Quando ele liberou, e levou até um pito do Supremo depois, aquela gravação, porque ele gravou o Lula e a Dilma, né? Embora ele estivesse grampeando o celular do Lula, gravou uma conversa do Lula com o presidente da República, aquilo foi jogado na imprensa, quebrou-se a sigilosidade necessária para o início das investigações, e isso foi no Supremo. O Supremo falou, olha, ficou claro ali pelaquela gravação, né, que se queria nomear o ex-presidente Lula como ministro de Estado, com o fim de subtrair as eventuais investigações que estavam correndo na vara de Curitiba com a diligência, com a presidência, né, do Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Então há um desvio de finalidade aí, esse ato de nomeação é nulo. Então, caberia, sim, usando uma analogia com esse caso de nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Uma coisa interessante que aconteceu com o caso do Mandetta, ficou claro também que o Bolsonaro, não foi o Mandetta que saiu, ficou claro que foi o Bolsonaro que exonerou o Mandetta. Bom, isso também poderia ter sido questionado. Porque o que o Bolsonaro fez, poderia haver um possível desvio de finalidade nessa nomeação, né? Porque ele está nomeando alguém que seria da confiança dele, que praticaria os atos que ele acha que deve praticar com relação ao combate do coronavírus. Mesmo que esses atos sejam contrários à ciência, mesmo que eles sejam contrários às orientações dos órgãos oficiais, nacionais e internacionais de saúde. Isso ninguém debateu, mas eu acho que poderia ser usado esse precedente do caso Lula também como uma questão a ser analisada no caso do Mandetta. Mas não convém, né? Acho que ninguém questionou, e se questionasse, acho que não seria oportuno o judiciário interferir para aumentar uma crise institucional, né? Mas eu tenho até uma opinião um pouco divergente. A minha opinião é que esse camarada aí não fica 2 meses no cargo, que ele foi o novo diretor. E por que não fica?
porque os partidos políticos vão promover uma verdadeira chuva, né, uma tempestade de mandado de segurança, e como já tem um inquérito, ou seja, como a coisa já está séria no Supremo, investigando possivelmente esse desvio, né, esses crimes, né, essa tentativa até de uma tentativa, porque na verdade um dos pedidos criminais é obstrução de justiça. Então não faz sentido nenhum eu dar prosseguimento a uma investigação criminal de obstrução de justiça e deixar a situação que é investigada permanecer. Então, vindo o mandato de segurança, que aí não é criminal, é na esfera não criminal, né? Indo ao Supremo, um mandato de segurança com um pedido liminar de afastamento do novo diretor-geral da PF, que foi investigado, eu não tenho dúvida que o Supremo vai dar essa liminar. Entendeu? Então, a minha opinião é que ele não fica 2 meses, aliás, ele não fica 1 mês. Porque não faz, concorda comigo, Denise? Não faz sentido. Eu estou investigando uma situação de obstrução de justiça e a situação vai permanecer, mesmo vindo um mandato de segurança, mandando liminarmente afastar o camarada. Então, nesse caso, sim. Então, assim, ficou claro ali sentido, que ele queria... Não faz sentido não ser assim. Que a Carla Zambelli, ela fala, olha, aceite o que o Bolsonaro quer. Vamos exonerar o Valeixo e vamos nomear aquele que o Bolsonaro quer. Aceite. Em troca, a gente vai te dar o cargo de ministro do STF. Aceita por quê? Que é o que o Bolsonaro falou. Ele queria ter alguém da confiança dele na Polícia Federal para receber os relatórios de inteligência. Ou seja, praticar obstrução de justiça contra aquelas investigações contra os 12 bolsonaristas. E aí ele quer colocar alguém da confiança dele que faria esse papel na Polícia Federal. Isso aí, obviamente, deveria ser questionado por mandado de segurança se esse indivíduo for nomeado. Pois é, eu não tenho dúvida que vai ser questionado, e eu queria que você comentasse uma coisa que você é muito boa de mandado de segurança, que quais são os 2 fatores que justificariam uma liminar afastando essa nomeação, ou suspendendo essa nomeação até segunda ordem, né? Eu queria que você comentasse a questão do fumus boniuri, né, que é a verossimilhança do direito, né, da violação, e do periculo in mora, ou seja, o que está em perigo? Está em perigo uma ação do checks and balance, ou seja, visa inibir ou afastar ou dificultar, obstruir essa ação de um poder sobre o outro. Então, sobre essa perspectiva, que você comentasse esses 2 fundamentos aí do mandato de segurança que justificariam uma liminar afastando a nomeação do novo diretor-geral. Bom, mandado de segurança é uma ação civil de natureza constitucional que serve para proteger direito líquido e certo, né, que está sendo violado ou ameaçado de violação por um ato de autoridade, em regra, autoridade pública, né? Esse mandado de segurança, ele é uma ação célere, mas apesar dele ser uma ação célere, dado o número de processos judiciais que tramitam nos tribunais, ele não vai ser decidido no mérito com menos de 6 meses, vai demorar mais. Então, quando a gente entra com um mandado de segurança, a gente pode pedir que o Poder Judiciário analise aquele mandado de segurança e dê uma decisão provisória até que saia a decisão de mérito em face de 2 elementos, que seria o perigo da demora, o periculo in mora, e o fumo boni iuris, que é a fumaça do bom direito, ou chamado também de plausibilidade jurídica. Então, suponhamos que alguém entrasse com um mandado de segurança contra o ato do presidente Bolsonaro, que nomeia como diretor-geral aquele indivíduo X que ele queria nomear, para ter o acesso, o suposto acesso, aos relatórios da Polícia Federal. Se ele fizer isso, a gente pode impetrar mandado de segurança, qualquer pessoa pode, partido político com representação no Congresso também pode, né? Mas a gente poderia impetrar um mandado de segurança pedindo a concessão da tutela provisória, pedindo a concessão dessa decisão liminar, com base nas provas, na plausibilidade jurídica, que seriam as palavras, que seriam aquela transcrição daquele vídeo que o Bolsonaro claramente diz que queria ter relatórios, de preferência a cada 24 horas, do que a Polícia Federal estaria fazendo. A plausibilidade jurídica é aquilo, né? Porque ele está atentando contra a sigilosidade dos inquéritos, contra a autonomia da Polícia Federal. A plausibilidade jurídica estaria no próprio ato de nomeação, porque
confirmaria o que ele e a Carla Zambelli falaram. E o perículo in mora seria, dada a possível demora da decisão de mérito, nós temos que afastar essa abusividade de interferência na Polícia Federal de forma mais célere. Daí seria o perigo da demora, né? Então, dada a necessidade de se decidir com maior presteza, celeridade, algo que pode demorar, e dada a plausibilidade jurídica dos documentos que vão ser juntados, para que não se perpetue esse ato ilícito até que saia a decisão de mérito, aí poderia ser concedida a medida liminar. Daí que a minha aposta é que esse homem não fica 60 dias no cargo aí, esse peixe. Denise, tem outra pergunta aqui que assim, é uma dúvida, na verdade. A Flávia, né, diz: eu não entendi o que é advocacia administrativa. Pode explicar? Aí vamos fazer o seguinte: eu vou ler o texto do dispositivo tipo penal aqui, você diz qual seria o comportamento do Bolsonaro, que você memorizou todo ele aí, que se enquadraria nisso aí. Então, é o artigo 321 do Código Penal. 321. O texto do crime, né, do tipo penal, diz assim: patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Aí a pena é de 1 a 3 meses e multa. Vai morrer numa cadeia, né? Então, o que daria para o Bolsonaro aí se fosse essa advocacia administrativa? Qual foi a circunstância ali que o Moro narrou que eventualmente se enquadraria aqui no 321 do Código Penal? Patrocinar seria basicamente advogar, né? Seria ele usar do cargo que ele tem para, direta ou indiretamente, atender algum interesse privado dele, valente da qualidade de agente público. Vamos tentar colocar essa norma abstrata num ato concreto que ele poderia ter praticado. Se ele quisesse determinar que um dos seus agentes públicos, diretor da Polícia Federal, obtivesse informações para ter acesso ilegítimo às investigações contra ele, eventualmente, contra o filho dele, eventualmente, ou aqueles outros 12 parlamentares que ele está falando, aí sim poderia se classificar como advocacia administrativa. Então, advocacia administrativa é eu me valer do cargo de agente público para obter informações privilegiadas que me dariam, né, informações sobre alguma defesa de meu interesse ou de interesse, por exemplo, de um familiar meu. Então, ali me parece que existe um inquérito dos fake news, e me parece que isso foi o que eu li, e eu precisaria analisar esse processo para saber se é verdade, mas o que eu li é que possivelmente estaria envolvido o filho número 4, né? Ele não chama de 4, 5, né? Aliás, o filho número 3, né? O 4 é o comedor. O 3 é o Loquira, é o Carlos Bolsonaro, né? Então parece que talvez o vereador estivesse potencialmente sendo objeto de investigação, e aí ele gostaria de, né, advogar basicamente para o filho usando do seu cargo, né? Então, por isso que daria, segundo o Procurador-Geral da República, essa possível prática de advocacia administrativa por parte do Presidente da República, né? Denise, eu queria só aproveitar fazer uma pequena interrupção para o pessoal que está todo mundo acompanhando ele, para fazer um merchan aqui. Gente, eu fiz uma live aqui com uma delegada, a doutora Patrícia Bozolano. Todo mundo gostou. Ela falou muito dos crimes sexuais virtuais. Todo mundo pediu que tinha que ficar gravado. Aí eu falei assim, pediu para repetir e tal. Aí eu falei o seguinte, aí eu fiz a aproximação e eu achei interessante também ela fazer esse bate-bola, tratar o mesmo tema, e aí tivesse como interlocutora, claro, vai fazer perguntas diferentes das minhas, vai ter, claro, a sensibilidade, fazer de mulher para mulher. E aí eu aproximei as duas e na segunda-feira, às 20h07. Então, adivinha quem escolheu o horário? Às 20h07, ela vai estar essa delegada que fez a live comigo, vai fazer com a Denise. Então, sigam a Denise lá no Instagram dela, @professora Denise Vargas. @professora Denise Vargas. Então, na próxima segunda-feira,
no Instagram da professora Denise, às 20 horas e 7 minutos, ela vai estar com essa live lá, com essa delegada amiga nossa, a doutora Patrícia Bozolan, que ela vai tratar dessas questões. E aí, eu escolhi a Denise, além de ser uma amiga, porque a Denise, ela mesma se auto-intitula inimputável. Então, ela vai fazer todo tipo de pergunta, ela vai falar no popular, ela não tem aquele linguajar retórico. Ô Emerson. Aquela coisa, não vai usar aquela coisa que é... Deixa eu só colocar aqui uma bateria para mim, que a minha já está indo embora. E aí, então, na segunda-feira, às 20h07, vai estar... Essa é imperdível, vai estar... Imagine... Gente, vocês conseguem imaginar a professora Denise tratando do tema seguinte. Ela vai ser a entrevistadora, né, a interlocutora, e a especialista vai abordar o seguinte tema: crimes sexuais virtuais. Eu vou falar só 2. Estupro virtual. Já ouviu falar, Denise? Estupro virtual? Uhum. Olha a cara dela, gente. Ela já tá. E o outro é estelionato amoroso. Já ouviu falar, não? Ih! Claro, convidei a Denise porque, além de constitucionalista, isso tem muito a ver com direitos fundamentais, né, direitos de garantias fundamentais, especialmente da mulher. Ela é exímia advogada de família. Então, ela deve ter muitos casos aí. Claro, eu aproximei as duas, eu só quero... Segunda-feira você é ouvinte. Aí eu estou convidando vocês, dando aí esse spoiler para vocês, na segunda-feira, às 20h07, lá no Instagram da Denise. Vai estar a Denise e a doutora Patrícia Bozolan, delegada aí, especialista em crimes contra a mulher, defesa e proteção da mulher. Elas duas vão fazer essa live, vai ser muito divertida, atendendo a muitos pedidos que me fizeram para repetir. Aí, para eu não monopolizar e para ficar uma outra abordagem, né, eu coloquei as duas, que tenho certeza que vai ser muito divertido. Será uma vamos honra. Lá, segue aqui as perguntas. O nosso amigo professor Júnior Vieira, né, ele diz que nós somos mestres dele, assim, esses meninos nos colocam velho, né? Ele chega aqui e fala, não, eles já são tudo barbado, pai de família, e fala assim, não, nós foram nossos professores, né? Bicho consagrado desse, professor de constitucional. Tem uma ação popular também nesse negócio do Bolsonaro. Tem. Uma ação popular. Olha, já tem aqui os haters que estão dizendo que você está bebendo vinho, que não sei o quê. Olha, eu vou dizer uma suco de uva. Eu não tenho culpa se você toma suco de uva na sua casa no copo de requeijão. Boa, toma aí que você queria, toma aí que você queria. Você tem 2 opções, uma é chorar agora, chora, a outra é dar um dislike lá na gente lá ou parar de seguir, mas toma aí, tomador de suco. Essa é uma mulher chique, ela toma suco de uva em copo, em taça de cristal, chefe, esquece. Nós somos da cachorrada, ela não. Tá aqui, professores sob pressão que foi negociada a família do Moro. Estão perguntando aqui o seguinte, e sobre a pensão que foi negociada para a família do Moro, né, lá? Só se isso for um mensalão. Porque, legalmente, eu convido um juiz, sou presidente da República, convido um juiz para abandonar uma carreira difícil de ingressar, uma carreira de respeito, uma carreira de poder, para eles pedir a exoneração e perder a possibilidade de voltar para o cargo, a não ser por um novo concurso público, e diga o seguinte, não, venha que eu vou dar uma pensão para sua família. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não existe legalmente hipótese de concessão de pensão à família do Moro, uma pensão especial à família do Moro, caso ele morresse. Se ele viesse a falecer e a família dele não tivesse condições, obviamente que poderia pedir a pensão com base no INSS. Sim. Mas uma pensão especial, porque era esposa de um juiz que abandonou a carreira para ser ministro de Estado e morreu? Moro, nesse caso eu já vi que você é forte em penal, mas em previdenciário não. Em constitucional, né? Na verdade, o que ele tinha que saber, na verdade, Denise, é o artigo 37, se eu não me engano, 37 parágrafo... Não, na verdade é o 40 parágrafo 13, que fala que os servidores, pode ser ministro de Estado, mais alto nível, se eles ocuparem exclusivamente cargo em comissão, eles são vinculados ao regime geral de previdência, que é o INSS, e ele iria para o teto do INSS, com certeza, é o direito que ele tinha. Muito antigamente, isso acabou em 1992, mas era algo lá da década dos militares ainda,
tinha uma coisa chamada Montepio Civil, em que várias carreiras, delegados, juízes, promotores, ministros, poderiam aderir voluntariamente a um Montepio Civil da União, que tinha uma aposentadoria especial, que era a mesma que era de filha de militares, era a mesma. Eles criaram na esfera civil, né, a promotores, procuradores, juízes, criaram uma aposentadoria especial que ia para filhas dessas autoridades ou para as esposas que ficassem viúvas, né? Então, mas isso não existe mais, ela tinha essa lei, tem gente que ainda recebe até hoje, mas desde 92 ela foi declarada já não recepcionada pela Constituição Federal. Dizer aqui, o Bolsonaro falar em implorar por informações da PF não seria levado como uma confissão? Para mim, o áudio está claro. Eu até mostrei aqui a degravação que eu fiz do áudio dele, assisti várias vezes para não ser leviana, né? Mas eu não sei como é que ele vai negar isso depois, porque ele deixou claro, né? Eu acho que, não sei onde eu deixei, mas ele deixou claro o seguinte, quase que implorando informações, assim como eu cobro informações dos órgãos como o ABIN. Ele está dizendo, sempre falei para ele, Moro, eu não tenho informação da Polícia Federal. Todo dia eu tenho que ter um relatório do que aconteceu, em especial nas 24 horas. Então ele está confessando que ele queria o relatório das atividades das atividades investigativas da Polícia Federal. Assim como ele tinha da ABIN, né, que ele tinha que implorar pelo Moro. Tem um comentário aqui que dizia o seguinte, que é da Érica, né? Ela fala assim, o Moro sempre foi um justiceiro. O que ele fez com o Lula deixou claro. Eu não queria comentar especificamente, eu queria comentar essa mentalidade que é legítima, né? A gente está no espaço democrático da Érica. Érica, eu tenho um irmão que é da Polícia Militar, e ele faz aqui alguns relatos, né, de uma força especial daqui da Polícia Militar, e ele me contou alguns casos que isso é muito comum. Eu até divulguei em alguns casos, não para ele, mas para outras pessoas assim. Teve uma situação que foi o seguinte, ele estava numa viatura, então ele é da Rotan, né, que é uma força tática específica para aprender armas, drogas, né, e é para vagabundo respeitar mesmo. E aí, era madrugada, numa cidade satélite, tinham 3 homens e um carro suspeito, eles ligaram a sirene e começaram a perseguir. E nessa cidade satélite tem a avenida principal e a cada certa quadra tem um balão daqueles grandes. E aí começou essa perseguição. Quando a viatura, o carro perseguido com esses 3 suspeitos contornou o balão e a viatura aqui, quando eles chegaram mais ou menos nesse rumo, eles atiraram de dentro desse carro contra a viatura. Inclusive, um dos disparos passou entre o 01, que é o motorista, e o da polícia. Passou no meio aqui. E aí, essa força especial que ele pertence, né, que no caso não era ele, é colega deles, revidou e eles efetuaram 5 disparos e mataram 2, foi 100% de aproveitamento. Efetuaram 5 disparos, mataram 2 e o outro ficou muito ruim no hospital depois. E aí eu me faria a pergunta, eles atuaram como justiceiros? Muitos vão dizer que sim. E aí eu gostaria de lembrar o seguinte, que além do homem, do ser humano que está ali fazendo a defesa, que é a linha de frente, porque eu não vou enfrentar esses caras. A gente não tem nem estrutura psicológica, não é a nossa vocação enfrentar, ir para frente de tiro, de troca de tiro. E a gente acha que não, mas esses caras trocam tiro, isso é comum, assim. Principalmente quando eles vão abordar quem é traficante de drogas, essas coisas, vão revidar, porque são milhões que estão envolvidos. E mais importante que isso, não é só a droga e a arma que ele vai perder. Ele vai perder o status de não revidar perante a organização criminosa. É status revidar contra a polícia, que é durão, mostrar que é durão. E aí, naquele ser humano que está ali, que é o pai de família, é o pai do meu sobrinho, e vários outros que estão por aí, naquele ser humano ele tem uma coisa também. Existem milhões de reais investidos do nosso dinheiro neles. Eu tive essa informação. Sabe quanto custa para formar um policial federal do GPI ou do COT, das Forças Especiais da Polícia Federal? A formação básica deles, em torno de 5 milhões por policial. Nossa. Se esse cara começa a sofrer tiro e ele não revida, e ele não se defende, à custa da vida do outro, eu estou dizendo que ele está cometendo improbidade, porque ele não está protegendo o meu dinheiro e o seu dinheiro que foi botado para formar ele. Porque se ele morrer, a formação foi embora. O treinamento foi embora.
pilotar helicóptero, nadar, fazer coisa, manusear explosivos, isso custa dinheiro para formar. Manda para o exterior, manda para Israel, com o nosso dinheiro. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte, olha, eu sempre dou esse exemplo. Um belo dia eu resolvi dar um passeio de moto, eu montei naquela moto, eu sabia dos riscos e assumi os riscos. Caí, fraturei o fêmur, quase morri, fiquei 6 dias na UTI. Você conhece essa história. Nem um dia eu reclamei, blasfemei, porque eu assumi o risco. Então eu acho que quem atira contra a polícia, quem comete graves atos de corrupção, não é que justifique, é que está sujeito a, às vezes, passar da conta. Ah, mas que os policiais poderiam não ter atirado para matar. Sim, mas quando você está recebendo tiro para morrer, você atira para matar. E é justificável matar? Não, não é. Mas quem está recebendo tiro para morrer, atira para matar. E quem está sofrendo pressão de corrupto, de todo tipo, de conchavo com ex-presidente ou com presidente da ativa para se livrar do processo penal, está sujeito a levar tiro para matar. E às vezes esse tiro sai um pouco do limite constitucional. E aí eu gosto de lembrar o seguinte, que no direito tem uma coisa que é chamada coisa metajurídica. Eu dou o seguinte exemplo, quando a gente era garoto lá, os homens, né, faziam aquele golzinho na quadra, eu sou da época do golzinho, bota 2 pedras aqui na rua, tá, a gente vai jogar o golzinho. Divide 2 times, todo mundo amigo, termina dali, vai tomar suco na casa de um dos pais do outro, banho de mangueira, era assim que a gente... Amigo para sempre, a gente é amigo até hoje. E aí começava a jogar, Denise. E tem umas certas regras. Tem um encontrão a mais, tal, tá dentro do jogo. Daqui a pouco, normalmente é um cara de outra quadra, um primo de não sei quem, e ele começa a quebrar demais um de nós. O cara do outro time começa a ser desleal no jogo. Sabe o que a gente fazia? A gente esquecia essas regras da constitucionalidade do joguinho, do golzinho, dos direitos fundamentais do golzinho. A gente esquecia só por um momento, escolhia um de nós e numa jogada rachava esse cara. Aí todo mundo dançava, virava aquela briga, virava quase porrada. Aí chegava a galera do Deixa Disso e a gente apertava as mãos e falava assim, vamos voltar para a constitucionalidade do golzinho? Mas a gente sabia intencionalmente que a gente passou das garantias fundamentais. Foi o que o Moro fez ao divulgar aquelas... De vez em quando é preciso extrapolar as garantias fundamentais contra quem institucionalmente faz isso o tempo todo. Extrapola as garantias constitucionais. Não foi isso que o Eduardo Cunha fez? Ele usou prerrogativas constitucionais para extrapolar a Constituição o tempo todo. E aí, de vez em quando, você tem que fazer uma do golzinho. Então, assim, é minha opinião. Sou a favor? Não, não sou a favor. Mas, de vez em quando, quem está levando tiro para morrer, pode atirar para matar. De vez em quando. O Moro, quando ele divulgou, eu até entendi também, que quando ele divulgou aquela escuta telefônica que foi feita entre a Dilma e o Lula, ele divulgou para legitimar a atividade dele, porque senão aquilo ia parar no Supremo. Se ninguém tomasse conhecimento daquele conchavo, possível conchavo, né, para livrar o Lula do processo de Curitiba, ele perderia o grande foco da Lava Jato, que era alcançar o capo lavoro, né? Então, alcançar lá a cabeça, né? Então, eu acho que ele fez isso até para ele proteger o cargo de ministro. A minha opinião de juiz, intencionalmente para dizer o seguinte, os seus grandes advogados conhecem brechas da lei? Eu também conheço. Não vem achar que você tem mais neurônio e tomou mais danoninho com lactobacilos vivos que eu tenho também. Entendeu? Eu acho que equilibrou o jogo ali. Ali eles viram que assim, vocês estão dispostos a tudo para se livrar? Eu estou disposto a quase tudo, não a tudo, a quase tudo para condenar. Eu tenho uma amiga aqui que é petista, não é que é petista, ela é esquerdista, tá aí nos assistindo, eu não vou citar o nome, se ela quiser ela coloca observação aí. É uma amiga muito querida, muito respeitada na área dela. Assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, é quase uma irmã, né? Mas a bicha é defensora, Lula livre e tal, nada contra. Eu, particularmente, votei nas 2 eleições no Lula, né? Não sou cega para as coisas boas que ele fez no primeiro mandato, a gente não pode apagar isso, a história está aí, os números estão aí para provar, mas eu também não acredito na inocência do Lula.
veja bem, a gente teve um juiz, um tribunal, mais 2 tribunais, analisando o processo do Lula. Será que todo mundo no judiciário está em conchavo para poder derrubar o Lula? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, assim, quando eu falo das atitudes do Bolsonaro e vejo os reflexos jurídicos das atitudes dele, muitas delas levianas, eu não estou atacando o Bolsonaro ou o presidente, eu estou atacando os atos de uma pessoa que não se enquadram na Constituição. E isso não quer dizer que eu seja defensora do comunismo, que eu seja de esquerda. Se eu tivesse até que me classificar politicamente, tá lá no Facebook. Facebook meu vai virar pancadaria agora. Instagram é para fins profissionais, divulgação de aula, material de concurso, mas Facebook vai ser para eu explanar a minha opinião política. E eu sou centro-esquerda. Tem um conto de Malbataan que eu gosto muito. Você sabe, né, Emerson? O Malbataan, matemático, né? Ele também criava contos, né, para falar de sabedoria. E teve um conto que eu li, eu devia ter mais ou menos 18 anos de idade, ele marcou a minha vida no livrinho de Malbataan, O Homem que Calculava. Nesse livro ele fala o seguinte, que o rei da Pérsia queria descobrir quem era o homem mais sábio, para que esse homem mais sábio pudesse estar ao lado dele. Então ele lançou um concurso para descobrir quem era o homem mais sábio. E aí 3 sábios se apresentaram, né? E ele deu uma tarefa idêntica para os 3 sábios. Ele deu a cada um dos sábios 2 denários, que era a moeda da época. E disse para eles, vocês têm a tarefa de, com esses 2 denários, vocês, como se fosse R$2, né? Sei lá, R$20 hoje. Vocês têm a tarefa de ir lá e encher uma sala do piso até o teto com alguma coisa. Quem ganhar essa competição será o mais sábio. O primeiro sábio foi lá, gastou os 2 denários, comprou uma carga de feno e encheu o piso ao teto com feno. Aí o rei falou, interessante, gastou os 2 denários, encheu, cumpriu a tarefa. O segundo sábio foi lá, comprou uma vela, pegou um pouquinho do feno do segundo, do primeiro sábio, e encheu, gastou só 1 denário, e encheu a sala de fumaça. Do piso ao teto, fumaça. O rei falou, bacana, né? Gastou só metade do dinheiro e cumpriu a tarefa. Mas aí, eis que o rei da Pérsia foi analisar o ato do terceiro sábio. O terceiro sábio, ele não gastou nada. Não gastou nada. Ele pegou o feno do primeiro com o fogo da vela do segundo e ele encheu de fumaça do piso ao teto, resolvendo, portanto, aquela tarefa que o rei da Pérsia teria analisado. O rei da Pérsia escolheu qual deles? O que encheu de feno, o que encheu de luz, o que encheu de fumaça. Ele escolheu o meio termo. Para ele, o mais sábio não é aquele que só pensa no lado espiritual, na luz. Para ele, o mais sábio não é aquele que só pensa no lado material, o feno, mas aquele que sabe congregar o material com o espiritual. Então eu tento levar isso, às vezes eu sou muito radical por ter lido o livro de Ehring, A Luta pela Justiça. Eu sou tida até como tosca e inimputável porque eu não gosto de ver injustiça. E eu sou bem firme nessa luta. Mas eu tento, depois com reflexão, sempre me aproximar dessa ideia de que o mais sábio é a gente não ser só material, não ser só espiritual. E que o mais sábio não está nos extremos. Então, quando a gente questiona o ato de alguém, ou defende o ato de alguém, eu defendo o primeiro governo do Lula. Não quer dizer que eu seja petista.
E quando eu questiono algum ato do Bolsonaro, não quer dizer que eu seja comunista. E quando eu apoio algum ato, que eu já cheguei a apoiar atos do Bolsonaro, alguns que eu acho bacana que ele fez, isso não quer dizer que eu seja uma fascista, como dizem, né? Então, a análise que eu fiz aqui foi uma análise técnica, óbvio que com um cunho um pouco político, sim, mas técnica, à luz de um depoimento de um ministro de Estado tentando enquadrar possíveis condutas de Bolsonaro na lei. Né? Isso não quer dizer que eu sou comunista, nem que eu sou pró-Bolsonaro, ou contra Bolsonaro, ou comunista, ou petista, nada disso. Né? Eu estou tentando aqui adotar, pode ser que não seja essa a interpretação de vocês, mas eu estou tentando aqui adotar a ideia do mais sábio, que é o meio termo. Né? Eu torço pelo Bolsonaro, eu queria que ele criasse juízo, eu queria que ele fosse centrado, que ele falasse menos, fizesse mais, que ele ouvisse seus assessores. Uma pessoa que entra para a política, ela aparece, mas na verdade, quem faz é a equipe técnica. Pode ser que ele faça a parte política, se ele for bom de político, mas ele tem toda uma equipe técnica. Um parlamentar, quando faz uma lei, pode ter sido ideia dele, mas quem redigiu foi o assessor. Né? Quando a gente tem um ganho, por exemplo, no Ministério da Saúde, pode ser que seja o presidente que apareça nesse ganho, mas ele tem toda uma equipe técnica que está aparelhando. Então, esse questionamento que eu faço é justamente para ele não adotar, às vezes, as orientações técnicas e acabar passando dos limites por desconhecimento da lei. Né? Então, foi essa a análise que eu tentei fazer. Faltam 20 segundos para a gente cair. Muito obrigado mais uma vez, foi excelente. Obrigada. Perguntas. Obrigada. Até mais. Galera, siga aí o Emerson Caetano. Siga aí a Denise no Instagram. Emerson Caetano Moura. Um abraço, Emerson. Obrigado, gente, pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.